Boa tarde, boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o nosso cumprimento tradicional. Desejo a todos a paz de Cristo, nosso Senhor e Redentor. Hoje é a nossa última aula do curso de Davi, um homem conforme o coração do Senhor. A partir da semana que vem nós já começaremos, se assim Deus o permitir, se for da vontade dEle e com o cuidado dEle e com a ajuda dEle, estaremos começando o Apocalipse. E hoje então nós concluiremos a nossa aula, pretendemos fechar a nossa aula com um rápido comentário sobre o perfil que construímos ao longo do nosso curso. Mas alguns aspectos acerca de Davi que nós estudamos e que saltam aos olhos quando estudamos, lemos a história dele como fizemos, é que Davi era como nós. Não há diferença nenhuma entre Davi e Estevão. Davi e eu, de maneira nenhuma, somos perfeitos. Perfeito somente o nosso Deus. Deus nunca cobrou isso dele, Deus nunca cobrou uma perfeição de Davi, mas nunca deixou, nunca abandonou Davi no caminho do seu aperfeiçoamento, da sua santificação, da transformação do coração de Davi, como trabalha em nós também, como trabalha em mim, transformando o meu coração de pedra em coração de carne, e ao fazer isso, Deus vai escrevendo a sua vontade, a sua lei no nosso coração. Davi foi um excelente guerreiro, um grande rei, conforme estudamos. Todavia, um pai de família sofrível, como nós também. Nunca obedeceu a Deus nessa área. Quando saímos do palácio, quando saímos dos campos de batalha onde Davi lutou pelo povo de Deus, em nome do Senhor, e nos aproximamos e entramos na casa de Davi, fazendo uma visita para ele em casa e para a sua família, nós encontramos uma outra realidade. A realidade de um homem que nessa área nunca se preocupou com a vontade de Deus. Primeiro ele formou um harém. E com estas mulheres teve filhos e não soube educá-los. E a palavra de Deus orienta a nós, como orientou a Davi, ou pelo menos deveria ter orientado, como que deve ser a estrutura familiar, qual a melhor maneira de se constituir uma família. Esses erros de Davi estão registrados no segundo livro de Samuel, por exemplo, no capítulo 3, dos versos 2 a 5, diz assim a palavra do Senhor: em Hebrom nasceram filhos a Davi, o primogênito foi Aminon de Ainoã, a Jezreelita, a primeira esposa, o segundo Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, carmelita,
O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. O que a gente percebe nesse texto e estudamos anteriormente? Davi teve um filho com cada mulher. Eu não sei como que é criar filhos numa família em que cada filho é de uma mulher. Nós, como é o meu caso, eu, por exemplo, estou no segundo casamento, graças a Deus, um casamento estável. Dia 29 de setembro, a Adélia e eu comemoramos 30 anos, pela graça e misericórdia de Deus. Ela tem 2 filhas e eu uma. Puxa, como foi difícil educá-las e acompanhá-las até que se tornassem mulheres independentes. É muito difícil. Agora imaginem um filho de cada mulher. Bom, mas no capítulo 5 do mesmo livro, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versos 13 a 16, diz assim: tomou Davi, olha só, mas não ficou aí. Não foi só aquele harém constituído em Hebrom. Aquilo já está em Jerusalém. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe filhos e filhas que não são nem listados e nem diz quantas foram. São estes os nomes do que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, que é filho de Batseba, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafi, Elisama, Eliada e Elifelete. Por último, primeiro livro de Reis. Para a gente entender a estrutura familiar de Davi, primeiro livro de Reis. Capítulo 1, versos 5 e 6. Aí é já um desdobramento, e nós vimos isso na aula passada, do pecado de Davi, a quarta parcela que ele mesmo definiu de dívida para com Deus é paga com a morte de Adonias. O capítulo 1, verso 5 diz assim: então Adonias, filho de Ragite, como vimos no texto passado, se exaltou e disse: eu reinarei. Trocou os pés pelas mãos e disse: eu reinarei, sendo que Deus e Davi já haviam escolhido a Salomão. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Davi não corrigia Adonias, não corrigia seus filhos. Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão, que era também um rapaz muito bonito. Mas, como diz o dito popular, beleza não põe mesa. Tanto Adonias quanto Absalão, apesar de belos filhos, não foram educados conforme a palavra de Deus instrui, não foram corrigidos, não foram estabelecidos limites para ele. Olha o que está escrito: jamais seu pai o contrariou. Nós não podemos nos assustarmos com a reação de nossos filhos diante da disciplina que determina os limites. Jamais Davi contrariou Adonias, dizendo: por que procedes assim? O mesmo aplica-se a Absalão, a Amnon, conforme as histórias que estudamos.
nessa área da vida, Davi esqueceu-se de Deus. E Deus nunca se esqueceu dele, a misericórdia. O fato de Davi ter sido infiel, nós vimos, não significa que Deus, isso nós vimos na aula passada, tenha se tornado infiel à sua promessa, à aliança que fez com Davi. Inclusive, Salomão, filho de Batseba, ex-mulher de Urias, que adulterara com Davi. Salomão está na genealogia de Jesus Cristo e Mateus faz questão de citar o nome de sua mãe, Batseba, como prova desta misericórdia de Deus que renova-se a cada dia em nossas vidas e que foi reconhecida por Davi. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, como o próprio Davi escreveu em um salmo. Por outro lado, os atos de justiça de Davi, como os nossos atos de justiça, não passam de traço de imundícia diante de Deus. Vale lermos esse importante texto de Isaías, em que esta realidade é dita na palavra de Deus. Isaías 64, verso 6, diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. A menstruação, pela lei de Deus, é considerada como impureza. Trapos de imundície são pedaços de pano que eram usados pelas mulheres israelitas durante a sua menstruação, eram usados como método de higienização durante a menstruação. Então vejam bem, por que isso aconteceu com Davi? Por que acontece com nós? Porque o nosso coração, da mesma forma que o coração de Davi, é um coração enganoso, conforme a palavra de Deus. Por que a gente está batendo nessa tecla na introdução da nossa aula hoje? Porque há um risco de repente, começarmos a construir heróis a partir dos relatos bíblicos. Mas a Bíblia é formada por histórias de anti-heróis que foram encontrados pela graça e pela misericórdia de Deus, foram alcançados e transformados em pessoas de carne e osso, com coração não de pedra, mas um coração de carne. E Davi, como nós, ele errou e acertou até o final da vida. Só que Davi nunca mirou a sua vida, focou a sua vida nos seus erros, nos seus pecados, mas na graça, misericórdia, perdoadora de Jesus Cristo. A raiz de Davi e, ao mesmo tempo, a descendência de Davi. Jesus Cristo estava com ele e Davi focou a sua vida na obra de Jesus Cristo e na obra redentora
de Jesus Cristo. E ele tinha essa clareza da misericórdia, da graça e do poder restaurador de Deus manifestos na cruz do Calvário, na morte e depois na ressurreição de Jesus Cristo. É interessante que em 2 Samuel, já no final da vida, Davi, ele comete mais um dos seus pecados. Ele ensoberbece-se e realiza um censo para saber do tamanho do seu exército. Um perigo, porque ele poderia, de repente, começar a pensar que era ele e não o Senhor que vencia as batalhas de Israel. Então, 2 Samuel, capítulo 24, verso 10, Davi escolhe o castigo por esse pecado que ele cometeu. Então, diz assim a palavra do Senhor em 2º livro de Samuel, capítulo 24, verso 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém, agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi conhecia o seu Deus. Davi confiava no seu Deus, confiava no nosso Deus, e a sua história e os salmos que ele escreveu nos ajudam nessa compreensão. Fica então, irmãos, a lição. Por mais certos e convictos que possamos estar, não importa o que pensamos, sentimos, sonhamos ou façamos, que a última palavra seja a do Senhor em nossas vidas. Precisamos, sim, para ouvir Deus em todas as nossas decisões, sejam na educação, sejam decisões relacionadas à educação dos nossos filhos, à nossa profissão, à nossa vida conjugal, à nossa vida na igreja. Precisamos, sim, ouvir o Senhor, que a última palavra seja dele. E Davi, e o perfil que nós construímos ao longo deste curso, deste homem conforme o coração de Deus. Davi se conduziu ao longo da vida, apesar dos graves pecados que cometeu, ele se conduziu pela justificação em Cristo Jesus e não pela sua condição de pecador.
Ele não teve medo de ser rejeitado por Deus e confessou o seu pecado. E se nós estudamos, lógico que não temos tempo para fazer no nosso curso, mas se visitamos os salmos escritos por Davi, nós vamos perceber que ele viveu conforme o nosso Deus. E um Deus inalcançável no que se refere à sua onisciência. Por que nós devemos ouvir a Deus? Porque o nosso coração é enganoso, nós somos cegados pelo pecado e somos muito pequenos diante da onisciência de Deus. Davi sabia que era conhecido pelo seu Senhor e que não adianta. O nosso Senhor e Deus e Salvador tudo sabe. E isso está registrado na palavra de Deus, num salmo belíssimo que Davi escreveu, o salmo de número 139. Dos versos 1 a 4, Davi trata dessa onisciência. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Olha que coisa impressionante é o nosso Deus. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Deus já conhece, meus irmãos e minhas irmãs, o que está no meu coração e o que eu vou afirmar aqui a partir da palavra de Deus até o final dessa aula. Mas Davi tinha consciência também da onipresença de Deus, aprendeu que não há lugar para onde se possa fugir dele, para onde se possa esconder de Deus por causa do pecado. No verso 5 do mesmo Salmo 139, nós temos: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Nós caminhamos, nós nos deslocamos em Deus, debaixo da sua mão cuidadosa. Versos 7 a 10 diz assim, no mesmo salmo: para onde me ausentarei do teu espírito? É uma pergunta existencial. Como que nós vamos fugir do Espírito Santo de Deus? Nos escondermos dele para cometermos os nossos pecados sem feri-lo? Para onde fugirei da tua face? Como fugir da face de Deus? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me experimentará. Davi provou a esse Deus e viu que ele é um Deus bom e é um Deus onisciente, é um Deus inacessível, que além de onisciente
é onipresente, mas Ele é também onipotente, Ele pode tudo. Ele tem domínio sobre a vida, sobre o tempo e sobre toda a criação. Ele criou tudo e sustenta tudo pela sua palavra, porque Ele tudo pode. Isso nós vamos encontrar ainda no Salmo 139. Um homem que escreve o que Davi escreveu nesse salmo é um homem que conhece a Deus. Salmo 139, versos 11 a 16. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. E daí? Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Davi está falando para Deus o seguinte: olha, treva e luz para o Senhor são a mesma coisa, porque o Senhor criou a ambas. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Por quê? Davi tentou esconder o seu pecado diante de um Deus que é onisciente, que sabe tudo, que é onipresente, está presente em todo lugar e em todo tempo, e é onipotente, pode tudo. Davi soube o que isto significa. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olha, como é que você quer controlar a esse Deus tão grande, tão maravilhoso, se quando você nem tinha consciência de quem era Ele que te tecia, Ele conhece cada célula tua. 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando ainda era uma plasta, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Na nossa pequenez, nós gostamos muito de pensar num Deus que prevê o futuro, que sabe do futuro, mas o que Davi está dizendo aqui é muito mais do que isso. O tempo é criação de Deus e a eternidade também. E ela abraça o tempo. Então, estamos tratando de um Deus eterno. No Salmo 89, nos 4 primeiros versículos, Davi trata desta eternidade. Então, Salmo 89, versos de 1 a 4, diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Davi aqui expressa
a consciência de que ele estava participando com Deus de um processo eterno. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações. Como? Se a vida dele teve fim aos 70 anos e ele ficou com a geração dele. Ele sabia que o que ele estava escrevendo e que o louvor no coração dele não se acabaria com a morte. Foi o que eu perguntei para um grande amigo meu, um amigo de infância, e ele meio que engoliu em seco. Eu perguntei para ele: vem cá, meu querido amigo, o que é a eternidade para você? Eu fiz isso sexta-feira passada. O que é a eternidade para você? Porque... Você imaginar uma pessoa que nunca pensou na eternidade? Somos seres eternos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele é um Deus eterno. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. É para lá que eu vou, e lá a tua fidelidade será confirmada. A aliança que firmastes comigo, ela será cumprida, independente da minha morte. O Senhor é um Deus eterno e me quer contigo a eternidade. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e afirmarei o teu trono de geração em geração, promessa que foi cumprida em Cristo Jesus, que está assentado à destra do Pai. Mas esse Deus inatingível pela sua onisciência, onipresença, onipotência e eternidade, Ele nos quer perto de si. Ele investiu tudo para que isso acontecesse e entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso por causa do seu caráter, que além de onisciente, onipresente, onipotente e eterno, é misericordioso. O nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. E Davi registrou isso no Salmo 86. Um homem que conhecia ao Deus a quem adorava. Salmo 86, verso 13, diz assim: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. O salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo venceu a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Em Apocalipse, nós vamos aprofundar nessa vitória que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e a morte, que é o salário do pecado, não tem mais poder. E Davi recebeu essa revelação de Deus e escreveu: e me livraste a alma, e me livraste pelas tuas muitas misericórdias, que se renovam a cada manhã nas nossas vidas, e me livraste a alma do mais profundo da morte. Ele também é um Deus gracioso. Ele derrama sobre nós o favor imerecido
da salvação em Cristo Jesus. Salmo 63, meus irmãos, Salmo 63, versos 3 e 4, porque a tua graça, era um poeta. Nosso Deus gosta de poesia, gosta de beleza, e Davi, ali como pastor de ovelhas, quando foi chamado para ser ungido por Samuel, ele fazia poesia, ele compunha músicas. Olha que coisa linda esse Salmo 63, verso 3 e 4. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam pelo favor imerecido recebido em Cristo Jesus. Por isso, assim, diz o verso 4, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Davi está se comprometendo com Deus que vai louvá-lo pela eternidade. Os meus lábios te louvam. Bem dizer-te-ei pela tua graça. E também pela bondade. Somos conclamados por Davi a experimentarmos o quanto o Senhor é bom. Isso no Salmo 34, verso 8, diz assim, o salmo escrito por Davi, a palavra de Deus para nós, escrita pelo seu servo Davi, um homem conforme o coração de Deus. Ó, provai, experimentai. Deus quer que o experimentemos. E Davi foi um homem conforme o coração do Senhor, porque ele o experimentou. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Sabe por quê? Porque nunca será envergonhado. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, aparentemente não passava de um derrotado e esfarrapado, mas ele não foi envergonhado, ele venceu. Satanás venceu a morte e os seus agrilhões. Deus é benigno. Não. Cristo venceu Satanás e a morte, que é o salário do pecado. Depois você vai ver, é o zeloso André, meu querido amigo, amizade construída aqui nesse caminhar diante da palavra de Deus. Dá uma checada depois, querido, na edição. Mas Davi louva também a benignidade de Deus, o Deus eterno, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, inalcançável. Só Ele é onipotente, onisciente, onipresente e eterno. Deus vivo, Deus de vivos e não de mortos. Benignidade, o Senhor é brando, generoso, afável, complacente. E Davi resume todos esses atributos em um. O nosso Deus é benigno. Salmo 51, os 2 primeiros versos do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me
completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, obra que só o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, pode realizar e realizou na vida de Davi, e ele confessa isso. Mas Deus também é um Deus verdadeiro, não há mentira nele. Salmo 19, versos 9 e 10. Como é bom visitar esses salmos que já nos orientaram, nos acalentaram, nos fortaleceram, nos ensinaram ao longo da vida a que Deus nós servimos. Salmo 19, verso 9 e 10 diz assim: o temor do Senhor é límpido. Por quê? Porque Deus é verdadeiro e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, não há nele injustiça, não há nele mentira, não há nele, conforme comentou ontem no sermão o pastor Mazinho, não há nele suborno. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Só pode declarar isso quem foi alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus, quem teve os seus pecados lavados pelo sangue glorioso de Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus santo, e essa santidade foi revelada a Davi, que teve uma visão plena, clara, do que aconteceu na cruz do Calvário, e registrou isso, registrou no Salmo 22. O Salmo 22 é uma visão que Davi tem da maldita e bendita cruz, porque nela a maldição do pecado foi colocada sobre os ombros de Jesus Cristo, e naquele momento terrível, Deus afastou-se e Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Mas a santidade estava sobre ele. Salmo 22, verso 3 diz assim: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. O próprio Filho de Deus declarando a santidade do Pai. E a santidade do Pai, apesar da ausência naquele momento terrível, por causa da maldição do pecado, sendo o Pai exaltado pelo Filho. E o nosso Deus é um Deus justo, e o Deus de Davi é um Deus justo, e nós encontramos isso no Salmo 145, dos versos 17 a 19. Salmo 145. Salmo 145, versos 17 a 19, uma doxologia belíssima. Cantava essa doxologia quando, do tempo da minha pública profissão de fé, quando participava do coral masculino na Igreja Presbiteriana Independente, a primeira de Taguatinga.
Salmo 145, versos 17 a 19. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, sinceramente, sem restrições, como confessou Davi o seu pecado. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Verso 19, ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Esse é o nosso Deus, um Deus eterno, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, mas também um Deus misericordioso, gracioso, bondoso, benigno, verdadeiro, santo, justo e amoroso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceberam, queridos, que esse perfil do homem conforme o coração de Deus não dá para terminarmos, porque senão o nosso quadro teria pelo menos uns 50 slides. Mas o que vimos, e nestes salmos aprendemos com Davi, que não é ele, é Deus que fez, é Deus que salvou, é Deus que criou, é Deus que formou no ventre da mãe, é Deus que sustenta, é Deus que inspira pelo seu Santo Espírito, é Deus que salva em Cristo Jesus, é Deus que traz a vida eterna, é Deus que nos quer perto de si. Se você procurar na história de Davi um homem perfeito, você tem grandes chances de se decepcionar. Mas com certeza você encontrará um homem salvo, um homem purificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo e um homem declarado justo pelo que Jesus Cristo fez. É o que esses salmos nos mostram. E sabe o que aconteceu com Davi? Eu espero que, sinceramente, esse seja o final da minha história e que seja o final da história também de todos os meus irmãos. Davi morre em ditosa velhice, é o que está registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler os versos 26 a 30. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versos 26 até o final do capítulo, até o final do livro, que registra a história do rei Davi. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Nunca as fronteiras de Israel foram tão extensas e nunca se teve tanta paz.
O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom, 7. Em Jerusalém, 33. Começou a reinar com 30, morreu com 70. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, de Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, profeta, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com o que se passou no seu reinado e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que se deram com ele, com Israel e com todos os reinos daquela terra. Com certeza, no livro da vida, você não vai encontrar o mesmo registro que encontramos aqui em Crônicas 29, segundo livro, de 26 a 30, que se refere-se a Davi. Você não vai encontrar no livro da vida escrito isso com relação a mim, Estevão Ribeiro Monte. Mas eu desejo muito, e conto muito com a graça, a misericórdia, o poder de Deus, o amor de Deus, conto em Cristo Jesus, que algo semelhante, mas referente à minha vida. Olha, e morreu Estevão em ditosa idade, com muitos alunos que fizeram diferença e trabalhos de conclusão de curso que foram orientados por ele, que contribuíram para a melhoria do mundo que jaz no maligno, e que foi um presbítero que, apesar das suas limitações, mas que contribuiu para a edificação dos seus irmãos na igreja presbiteriana do Jardim. Perceberam a importância de estudarmos e de aprendermos o que significa ser uma pessoa conforme o coração de Deus, tal qual Davi? Porque se buscarmos, Deus é fiel, é promessa dele, conforme lemos nos Salmos. E ele vai realizar em nós, é ele que realiza, não é o Estevão. Não é você, meu irmão, não é você, minha irmã. Não é você, meu amigo, que me ouve nessa aula. É ele que realiza. E eu gostaria de encerrar o nosso curso considerando isso. Por que nós estudamos a vida de Davi? Porque poucas vidas são tão esmiuçadas na palavra de Deus como foi a de Davi em primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro de Crônicas, nos Salmos. Davi abre o seu coração. Enquanto eu calei o meu pecado. Poucas vidas foram tão esmiuçadas e uma vida que nos mostra que é Deus quem nos quer, que é Deus quem nos ama, que é Deus que entregou o seu próprio Filho, para que, a exemplo de Davi, o nosso pecado seja perdoado e a nossa vida seja consertada. E é esse Deus que nos chama: toma a tua cruz e segue-me. Que é o que a história de Davi nos ensina. Nos ensina o que significa tomar a própria cruz e seguir a Jesus. É um caminho fácil? Não.
mas é um caminho de vida abundante. E como Davi escreveu, olha, o Senhor me livrou das mais profundas armadilhas da morte e me deu vida eterna e vida abundante. Por isso é que nós estudamos e buscamos construir, apesar de todas as nossas limitações, um perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. E eu gostaria de rever com os irmãos para que a gente perceba a riqueza do que foi construído. Tem material aqui, gente, para um projeto de vida. Tem material aqui para ser revisitado o resto das nossas vidas e para que com a graça, a misericórdia, o poder, o amor de Deus, sejamos transformados de inimigos em amigos. Para que o nosso coração enganoso e de pedra seja transformado em coração de carne, conforme a vontade de Deus, e que essa vontade, seja escrita por Ele nos nossos corações, ao experimentarmos o quanto Ele é bom e quer realizar isso em nossa vida. Então, na nossa segunda aula, nós aprendemos, por exemplo, que uma pessoa conforme o coração faz toda a vontade de Deus e se apraz nela, conforme o apóstolo Paulo percebeu na história de Davi. É uma pessoa que decide a partir dos critérios de Deus e não a partir dos próprios critérios, a partir dos critérios humanos. É uma pessoa que não coloca os seus interesses acima do seu próximo. Pelo contrário, o ama como ama a si mesma. Não adora o seu ego, mas adora Deus. É cheia do Espírito Santo de Deus, é cheia da presença de Deus. Na quinta aula nós aprendemos que é uma pessoa responsável. Os desafios propostos por Deus lhe dizem respeito. Conjuga ambição e fé no seu projeto de vida. Se oferece a peleja com coragem de ir sozinha, como Davi foi contra o gigante Golias e foi no nome do Deus do Senhor dos Exércitos. É uma pessoa autêntica, é uma pessoa que vê o futuro com clareza presente e antecipa-se e vai à luta. Assim é a vida de quem conhece, experimenta, confia e teme o Senhor. Na aula 6, aprendemos que é uma pessoa que, mesmo diante da morte, honra suas alianças, como foi a história de Davi e sua amizade com Jonatas. É uma pessoa que busca a amizade conforme a estatura de Cristo, ou seja, que é capaz de dar a própria vida pelo amigo, porque ama o amigo. Na aula 7, vimos que é uma pessoa que coloca na mão de Deus o julgamento e a vingança. Não faz justiça pelas próprias mãos. Compartilhei um dia na igreja uma família que conhecemos em Ilhéus, na Bahia. E a filha do coronel confessou para Adélia os resultados do fato de terem se vingado de uns empregados deles que os assaltaram. Não.
Quem tem o coração conforme o coração do Senhor sabe que a vingança é dele. É atenta à voz de Deus, percebe os seus sinais. Na aula 8 vimos, é pacificadora, evita olhar, caminhar na direção ou tocar o que a faz pecar. Confessa seu pecado sem tentar negá-lo. Mas nós vimos também que em alguns momentos da vida, como na história de Aminon e Tamar, Davi não mostrou nenhum traço de alguém conforme o coração de Deus, porque Deus estava trabalhando o pecado dele naquele momento, e ele toma consciência das consequências do seu pecado, que foi o adultério. Aula 12 sabe quando recuar nas lutas e desafios. Conta com Deus e não com amuletos. Davi negou-se a transformar a arca do Senhor em amuleto quando fugia de Absalão. Foca na soberania de Deus e não nas circunstâncias. Não se alegra com a derrota, nem mesmo com a derrota dos inimigos. Davi chorou muito a morte do seu filho Absalão, apesar deste ter se transformado num dos seus grandes inimigos. Davi, novamente na aula 13, não apresentou nenhum traço do perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. Mas, na aula 14, ele se conduz pela justificação em Cristo Jesus e não pela condição de pecador, e isso está presente nos salmos que nós vimos, nos salmos que nós lemos. Eu gostaria de desafiar os irmãos a revisitarem as aulas, a revisitarem esse quadro, a checarem e, mais uma vez, a trazerem as suas contribuições. E a nossa oração é que a gente nunca se esqueça do quão importante é termos um coração conforme o coração do Senhor, conformado com o nosso Senhor, conformado, um coração que tenha adquirido a mesma forma do seu Filho, Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Vamos orar para encerrarmos a nossa aula, para encerrarmos o nosso curso. Senhor, nosso Deus e Pai, Pai onipotente, onisciente, onipresente, Pai eterno, Pai misericordioso, gracioso, cuidadoso, Pai presente nas nossas vidas, que caminha conosco, Pai justo, Pai que nos quer perto de si, Pai amoroso que entregou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário, trazendo sobre si os pecados do mundo. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar das amarras da morte, porque o salário do pecado é a morte. Muito obrigado, Senhor, pela história de Davi que está registrada na sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela possibilidade que o Senhor nos deu e nos ajudou
e nos ensinou e caminhou conosco na construção do perfil de uma pessoa como Davi, um homem conforme o teu coração, um homem conforme o coração de Deus, um homem como nós, pecador. E isso abre em nossas vidas a possibilidade de sermos, de vivermos assim, de transformarmos essa possibilidade num projeto de vida. E nós declaramos no nome bondoso, poderoso, Salvador de Jesus Cristo, que nós queremos ser, a exemplo de Davi, filhos de Deus, em Cristo Jesus, pessoas, a tua imagem e semelhança, que tenham não um coração enganoso, mas que esse coração enganoso seja transformado de fé em fé, num coração conforme a tua vontade, num coração que tenha a mesma forma do teu coração. Completa, Senhor, em nós a boa obra, como que o Senhor fez na vida de Davi. Completa em nós a boa obra que já está começada, porque fomos alcançados pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo poder do teu Espírito Santo que habita em nós e que esteve conosco em cada aula, que esteve conosco em cada minuto de gravação. E eu te rogo, Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa cada uma das aulas, abençoa cada um desses traços que estão registrados nesse quadro, para que mais e mais pessoas, a exemplo de Davi, conheçam como é bom, como que o Senhor é bom e como é viver, e como é bom viver dentro da tua vontade, dentro dos teus caminhos, como é bom ser uma pessoa conforme o teu coração, como é bom ter consciência do preço que foi pago na cruz do Calvário para que isso se tornasse realidade na vida de Davi e nas nossas vidas. E nós te oramos, Pai, te agradecemos e te suplicamos, no nome de Jesus Cristo, que tomou o cálice e foi obediente até a morte e morte de cruz. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Queridos, queridas, até a semana que vem, se Deus quiser, vai estar disponibilizado para todos o nosso quadro com este perfil, e a partir da aula que vem, da semana que vem, se assim Deus quiser e o permitir, começaremos o nosso estudo no livro do Apocalipse. Se Deus quiser, estaremos principiando o primeiro módulo do curso do Apocalipse. Até lá, se Deus quiser, um abraço, um beijão para todos. Até a semana.